Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 5, Milagres à margem do lago. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença nos introduzimos, louvando o teu nome, admirando-te como Criador dos céus e da terra, aceitando a Jesus Cristo como nosso Salvador, e suplicando o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Abre a nossa mente e abençoa-nos no estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Milagres à margem do lago. O mar da Galileia era um lago, porém, um grande lago, o maior lago da região, com 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. E era ali o centro da vida das pessoas que viviam nas proximidades. A vida de Jesus, seu ministério, seus milagres giraram muito ali em torno do mar da Galileia. Ali Jesus Cristo propôs muitas das suas parábolas por meio de ilustrações familiares, expondo novamente ao povo a natureza do seu reino e a maneira como deveria ser estabelecido o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. O ministério de Jesus esteve grandemente concentrado na Galileia, fosse junto ao mar da Galileia, ou nos campos, ou nos montes. Jesus Cristo estava sempre a pregar, curar e alimentar. Onde quer que encontremos a Jesus Cristo, o Cristo das páginas do Novo Testamento, nas cidades ou nas aldeias, em terra firme ou no mar, no templo repleto de pessoas ou no campo enfeitado de lírios, nas vilas ou ao sopé das montanhas, ou nos vales escuros ou nas colinas ensolaradas. Nós vamos encontrar Jesus sempre servindo, sempre fazendo o bem. Aqui, curando enfermos, e ali na frente, alimentando multidões, e um pouco mais além, levando as novas benditas da salvação. Assim foi o ministério de Jesus Cristo. Meu querido irmão, ao estudarmos o Evangelho de Marcos, nós estamos conhecendo quem é Jesus, esse Deus que se fez carne e habitou entre nós, revelando o amor do Pai. Por isso Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Na parte de domingo, acalmando a tempestade. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4 e vamos ver os versos 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Jesus já estava pregando do barco para o povo que estava na praia, e os discípulos estavam com ele no barco. E quando ele terminou a pregação, ele disse: passemos a outra banda. E assim como ele já estava no barco, eles navegaram. E havia também com ele outros barquinhos. Vários barquinhos acompanharam o barco onde estava Jesus. Verso 37. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, tinha sido um dia de fadiga, de muito trabalho para Jesus Cristo, pregando e curando. Todo dia ele estivera ensinando a verdade, e ao baixar a tarde, ainda as multidões se achavam aglomeradas ao redor de Jesus. Tendo despedido a multidão, tomando eles no barco, mesmo assim como estava, afastaram-se rapidamente. O Salvador Jesus desafogou-se, enfim, daquele aperto da multidão e, vencido pela fadiga, pela fome, pelo cansaço, deitou-se na popa do barco e dormiu.
A tarde estava calma, aprazível, espelhava-se por todo o lago a tranquilidade. De súbito, porém, sombrias nuvens cobriram o céu e o vento soprou rijo das gargantas das montanhas sobre a costa oriental, rebentando sobre o lago violenta tempestade. Pusera-se o sol e a escuridão da noite baixou por sobre o tormentoso mar. As ondas, furiosamente açoitadas pelos ululantes ventos, sacudiam com violência o barco dos discípulos, ameaçando afundá-lo. Aqueles corajosos pescadores haviam passado a vida no lago e guiado a salvo a embarcação muitas vezes. Agora, porém, sua resistência, sua habilidade nada valiam. Absorvidos nos esforços de se salvar, eles se esqueceram de que Jesus estava com eles no barco. Jesus era a única esperança deles. Em seu desamparo e desespero, eles exclamaram: Mestre, Mestre! Mas a densa treva ocultava Jesus aos olhos deles. Suas vozes eram abafadas pelo rugido da tempestade e nenhuma resposta eles ouviram. A dúvida e o temor os assaltaram. Será que Jesus nos abandonou? De repente, um relâmpago clareou o céu e então eles conseguiram ver Jesus Cristo deitado na popa do barco, adormecido, imperturbado pelo tumulto. Surpreendidos, eles exclamam em desespero: Mestre, não se te dá que pereçamos? Como pôde ele repousar tão serenamente enquanto se encontravam em perigo, lutando contra a morte? Seus gritos despertaram Jesus. Ao vê-lo à luz do relâmpago, notaram-lhe no rosto uma paz celeste. Leram no olhar de Jesus Cristo o esquecimento de si mesmo, um terno amor, e corações voltados para ele exclamam: Senhor, salva-nos, que estamos perecendo. Ergue Jesus Cristo então a mão, tantas vezes ocupada em atos de misericórdia, e ele diz para o mar: Cala-te, aquieta-te. Cessou a tormenta, as ondas entraram em repouso, as nuvens se dispersaram e as estrelas apareceram. O barco descansou sobre o mar sereno. Volvendo-se então para os discípulos, Jesus perguntou: Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Os discípulos ficaram mudos. Nem mesmo Pedro ousou falar. Os discípulos segredavam de um para o outro: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ali estava Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra. Queridos, quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade, ele estava em perfeita paz. Nenhum indício de medo na fisionomia ou no olhar de Jesus, pois receio algum havia no coração dele. Contudo, não era como Deus que ele estava encontrando descanso. Ele encontrava descanso no amor do Pai. Não era como o Senhor da terra, do mar e do céu, que ele repousou em sossego no mar revolto. Esse poder Jesus depôs quando ele deixou o céu. Ele disse: Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, disse Jesus Cristo. Confiava no poder do seu Pai. Foi pela fé no amor e no cuidado do Pai, que Jesus repousou e dormiu e acordou em paz. E o poder que impôs silêncio à tempestade foi o poder do Deus Pai, agindo através de Jesus Cristo. Meu querido irmão, não foi, portanto, o Jesus Deus. Embora sendo Deus, homem, ele vivia na dependência do Pai, sem usar os seus poderes divinos. Ele usava os poderes divinos do Pai. O Espírito Santo o possuía, o Espírito Santo habitava nele. Como Jesus descansou pela fé no cuidado do Pai, assim também você e eu podemos descansar em nosso Salvador Jesus Cristo. Houvessem os discípulos confiado em Jesus e ter-se-iam conservado calmos. Em seu esforço de se salvarem a si mesmos, eles se esqueceram de Jesus.
e foi apenas quando, desesperados de si mesmos, se voltaram para Jesus, que Jesus pôde socorrê-los. Quantas vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, quantas vezes essa experiência dos discípulos se repete com você e comigo? Quando as tempestades das tentações se levantam na sua vida e fuzilam os terríveis relâmpagos e as ondas se avolumam por sobre a nossa cabeça, sozinhos muitas vezes combatemos contra a tormenta, esquecendo-nos de que existe alguém que nos pode ajudar. Confiamos em nossa própria força muitas vezes, até que nos foge a esperança e vemo-nos prestes a morrer. Lembramos-nos então de Jesus. Temos que nos lembrar de Jesus no começo, mas geralmente as pessoas primeiramente tentam resolver os problemas por si mesmas, assim como os discípulos tentaram solucionar o problema do naufrágio do barco usando suas habilidades de pescadores experientes, mas de nada adiantou. Eles dependiam de Jesus. E assim também Jesus muitas vezes deixa o barquinho da sua vida estar sendo açoitado pelo vento, e a água está entrando e você está desesperado, porque você está lutando com as suas próprias forças, até que você se lembra de Jesus. Lembre-se de Jesus quando o barquinho da sua vida estiver sendo açoitado pelo vento. Invoquemos a Jesus Cristo, seja em terra ou no mar. Se temos no coração o Salvador Jesus, nada há para temer. A fé viva no Redentor serena o mar da nossa vida, e Ele nos guardará do perigo pela maneira que Ele sabe ser a melhor. Mas aquele que se levantou no barco e diz: cala-te, aquieta-te, este mesmo Jesus Cristo pode aquietar a sua alma. Por mais furiosa que seja a tormenta na sua vida, os que para Jesus se volverem e gritarem: Senhor, salva-nos, encontrarão livramento. A sua graça, que reconcilia a alma com Deus, apazigua a luta da paixão humana. Jesus é aquele que pode fazer cessar a tormenta e acalmar as ondas. Não fique esperando em desespero até a última hora. Desde o começo, desde o início, quando os problemas surgirem, quando as tormentas vierem, lembre-se de Jesus. Busque a Jesus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas, porque é Jesus que prometeu. Em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Jesus Cristo é aquele que ouve o clamor: Senhor, ajuda-nos, estamos perecendo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Na parte de segunda-feira, ouvindo um sussurro acima de um grito. Abra sua Bíblia e vamos ler em Marcos capítulo 5 e os versos 1 até o verso 20. E chegaram à outra banda do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Em Mateus diz que eram 2 endemoniados. Aqui diz que era um endemoniado. A versão mais comum diz que eram 2 endemoniados. E aqui diz o verso 3, o qual tinha morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu.
E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Assim que Jesus Cristo desceu do barco e pôs os pés em terra, deparou-se-lhe uma cena mais terrível do que a fúria da tempestade. De um lugar oculto, entre os sepulcros, 2 loucos avançaram sobre eles como se os quisessem despedaçar. Pendiam-lhes pedaços de cadeias que haviam partido para fugir à prisão. Tinham a carne dilacerada, sangrando nos lugares em que se haviam ferido com pedras agudas. Brilhavam-lhes os olhos por entre os longos e emaranhados cabelos, como se apagara neles a própria semelhança humana, pela presença dos demônios que os possuíam, parecendo mais feras do que criaturas humanas. Os discípulos e os seus companheiros fugiram aterrorizados, porém notaram que Jesus não fugiu. Eles correram e perceberam que estavam correndo sozinhos, porque Jesus permaneceu na frente dos endemoniados. Aquele que apaziguou a tempestade, aquele que enfrentou anteriormente a Satanás e venceu-o, não fugiu da presença dos demônios. Quando os homens, rangendo os dentes e espumando pela boca, se aproximaram de Jesus, Jesus simplesmente ergueu a mão, que acenara às ondas, impondo silêncio às ondas, ao mar. E aqueles homens, quando Jesus levantou as mãos, não se puderam aproximar mais de Jesus. Caíram furiosos, ajoelhados, impotentes diante de Jesus. Eles percebiam que ali estava alguém mais poderoso do que Satanás. Caíram aos pés do Salvador para o adorar. Mas quando os endemoniados abriram a boca para suplicar a misericórdia de Jesus, os demônios falaram pela boca dos endemoniados, gritando fortemente, diziam: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Jesus indagou: qual é o seu nome? E a resposta foi: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Servindo-se dos atormentados homens como meio de comunicação, rogaram a Jesus que os não enviasse para longe daquela região. Sobre uma montanha, não muito distante, pastava uma grande manada de 2.000 porcos. Os demônios pediram que se lhes permitisse que entrassem naqueles porcos, e Jesus os consentiu. Aí está a prova de que o demônio é um poder vencido. Os demônios não poderiam entrar naquela manada de 2.000 porcos se Jesus Cristo não consentisse. Jesus é o vitorioso. Ele tem que consentir. Satanás é um poder derrotado. Ele não suporta o nome de Jesus. Por isso os demônios se ajoelharam na frente de Jesus, porque ele é o grande vencedor. E então os demônios entraram nos 2.000 porcos e eles precipitaram-se pelo penhasco abaixo, incapazes de se deterem ao chegar à praia, imergiram no mar e ali morreram os 2.000 porcos. Enquanto isso, maravilhosa mudança se operou na vida dos 2 endemoniados. A luz de Deus brilhou na mente deles. A fisionomia deles, por tanto tempo mudada à semelhança de Satanás, tornou-se repentinamente uma fisionomia branda, tranquila
e as mãos ensanguentadas agora louvavam a Deus, louvavam alegremente a Deus por sua libertação. Agora, esses homens não eram mais endemoniados, estavam vestidos em perfeito juízo, sentados aos pés de Jesus, ouvindo-lhe as palavras e glorificando o nome daquele que os libertara de Satanás. Porém, queridos, infelizmente o povo da cidade, que testemunhou essa admirável transformação nos endemoniados, a perda dos porcos, afigurava-se-lhes de maior importância do que a libertação daqueles endemoniados. Aterrorizado, o povo se aglomerou ao redor de Jesus, pedindo que ele se afastasse, que ele saísse da região deles e fosse embora. E Jesus não permanece onde está sendo indesejado. Jesus não fica onde ele não é bem-vindo. Por isso, Jesus atendeu o pedido daquela população que pediu para ele ir embora. Eles queriam ficar com os porcos. Eles valorizavam mais os porcos do que a presença do Filho de Deus. Jesus entrou no barco e se afastou. Quando Jesus estava para entrar no barco, os endemoniados, que agora eram pessoas que amavam a Jesus, eles queriam acompanhar Jesus e pediram para acompanhar Jesus. Mas Jesus disse: não, vocês devem ir para casa. Vão para os seus familiares e contem para eles aquilo que Jesus Cristo fez na vida de vocês. Jesus pediu que eles fossem para casa e contassem quão grandes coisas o Senhor tinha feito por eles. Meu querido irmão, qualquer bênção que Jesus nos dá, qualquer milagre que Jesus opera na sua vida, não é para ficar oculto, não é para ser segredo, é para contar, é para divulgar, é para testemunhar e contar para os outros quão bom é o nosso Salvador. Por isso, João diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos e os nossos olhos viram, e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Tanto aqueles homens que foram libertados por Jesus Cristo do poder de Satanás, bem como você e eu, nós temos que testemunhar aquilo que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. Somos testemunhas de Cristo. Cumpre-nos dizer aos outros o que sabemos, o que temos visto e ouvido de Jesus Cristo. Se estivermos a seguir a Jesus, passo a passo, dia a dia, havemos com certeza de ter qualquer coisa muito boa, positiva, para contar para os outros acerca da forma como Deus nos tem conduzido e dos milagres que Ele opera na nossa vida. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, você não teria algo maravilhoso para contar aquilo que Jesus Cristo tem feito na sua vida? Quando Jesus pediu para aqueles endemoniados voltarem para casa e contarem para os seus familiares, para os seus amigos, tudo o que Jesus tinha feito por eles, Jesus estava abrindo uma porta para o Evangelho. Abriu-se naquela região uma porta para o Evangelho de Jesus Cristo. Quando Jesus voltou para aquela região, tempos depois, naquela região de Decápolis, o povo já conhecia Jesus Cristo. Na segunda visita de Jesus a Decápolis, Jesus permaneceu ali 3 dias, porque o povo se aglomerava ao redor dele. Agora não estavam mais pedindo para Jesus ir embora. Agora eles estavam interessados em Jesus Cristo. Por quê? Por causa do testemunho dos endemoniados, que foram libertados e curados por Jesus Cristo. Naquele tempo e hoje, precisamos de Jesus para ser liberto do poder de Satanás, quebrar o domínio de Satanás sobre nós. A única salvaguarda para você e para mim, meu querido irmão, a única salvaguarda contra o poder de Satanás é a presença de Jesus. Receber Jesus na nossa vida. Jesus Cristo é aquele que salva a humanidade e restaura a humanidade. Ele nos chamou para alcançarmos a glória, o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer ver o seu caráter refletido em você e em mim. Ele nos chamou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Este é o propósito de Deus, restaurar o caráter de Jesus em você,
para que as pessoas vejam em você o semblante sereno e calmo de Jesus. Aleluia! Na parte de terça-feira, na montanha russa com Jesus. Abra sua Bíblia agora em Marcos capítulo 5 e os versos 21 até o verso 24. Leia comigo. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, está doente. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E o verso 35 diz: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Queridos, aqui nós vemos a história de como Jesus Cristo atendeu o pedido de um pai aflito, Jairo. Ele veio até Jesus Cristo e Jesus respondeu ao pedido deste pai. Meu querido irmão, esse Jesus que atendeu ao pedido de Jairo é o mesmo Jesus hoje que sofre com você. Ele chora com você e ele se alegra com você. Quando você estiver enfrentando doenças ou morte, Jesus Cristo está ao seu lado para você clamar, e Jesus Cristo vai confortar o seu coração. Mesmo que ele não ressuscite instantaneamente, como ele fez com a filha de Jairo, mesmo que ele não ressuscite o seu ente querido agora, mas ele será ressuscitado na ressurreição do último dia. Queridos, nós cremos na segunda vinda de Jesus. Nós cremos que quando Jesus voltar, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão glorificados. Alegre-se com esta mensagem, porque Jesus Cristo é o mesmo. Hoje ele tem o mesmo prazer de ajudar, de curar, de abençoar, como tinha naquele tempo. Quando Jesus estava sendo apertado pela multidão, de repente ele parou e ele perguntou: quem me tocou? E Pedro respondeu: mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Jesus então respondeu: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Jesus faz diferença entre o toque casual, que ele estava sendo tocado pela multidão, ele faz diferença com o toque da fé. Existe diferença entre o toque casual e o toque da fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, você pode estar louvando a Deus na igreja, você pode estar ajoelhado orando, você pode estar tocando a Jesus Cristo, mas não é simplesmente tocar a Jesus Cristo. Precisa existir um toque de fé. E quando o toque de fé toca Jesus Cristo, ele diz: de mim saiu virtude. E Jesus, olhando para aquela mulher, Jesus insistiu em saber quem o tocara. E vendo ela que era inútil se ocultar, adiantou-se, tremendo, lançou-se aos pés de Jesus e disse: eu o toquei. E explicou para ele que sofria de uma doença incurável. Por isso ela tinha tocado as vestes de Jesus. E Jesus não a repreendeu, mas brandamente Jesus disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai,
em paz. A multidão admirada que se comprimia em torno de Jesus não sentiu nenhum acréscimo de poder. Mas quando aquela sofredora mulher estendeu a mão para tocá-lo, crendo que seria curada, experimentou a vivificante virtude que vem de Jesus. Assim, nas coisas espirituais, falar de religião de maneira casual, orar de forma casual, sem ter a alma faminta e viva fé, nada aproveita. A fé que opera a salvação não é um mero assentimento espiritual à verdade. Os dons oferecidos por Jesus Cristo não devem ser adquiridos às furtadelas, às escondidas, em segredo. Por isso ele exigiu que a mulher falasse. Quem me tocou? E esperou pela resposta. Esperou que a mulher se apresentasse, porque ele queria que ela testemunhasse diante da multidão que um milagre tinha acontecido. Os dons oferecidos pelo Evangelho de Jesus não devem ser adquiridos às furtadelas, às escondidas, nem fruídos em segredo. Assim o Senhor nos chama para confessar sua bondade. Vós sois minhas testemunhas, disse Jesus, eu sou Deus. E nós precisamos testemunhar do poder de Jesus Cristo, dos milagres que Ele faz na nossa vida. Lembre-se, meu querido irmão, quando você testifica, quando você conta as bênçãos recebidas, você está se preparando para receber mais bênçãos. E está influenciando outras pessoas para crerem em Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 1, versos 1 a 3, diz aquilo que vimos, ouvimos, estamos contando para vocês. Será que você e eu estamos contando aos outros quão bom e quão precioso é Jesus? Contando aos outros do perdão que Ele nos dá? Das curas que Ele opera na nossa vida? Seja, meu irmão, minha irmã, uma fiel testemunha de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, rejeição e aceitação. Abra sua Bíblia agora em Marcos capítulo 6. Capítulo 6, vamos ler os versos 1 até o verso 6. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando no sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Normalmente, quando alguém que veio de uma cidade pequena e se torna famoso, popular, os habitantes do lugar, da região pequena, das vilas, ficam muito contentes. Mas não foi o que aconteceu com os habitantes de Nazaré. Quando Jesus chegou em Nazaré e no sábado ele foi à sinagoga, como era o seu costume. Lucas capítulo 4, verso 15 e 16, diz que o costume de Jesus era ir à igreja todos os sábados. Então ele foi ali em Nazaré, no sábado, à sinagoga. E eles ficaram ofendidos e surpresos com o sucesso de Jesus como mestre e operador de milagres. A transformação de carpinteiro em mestre parecia difícil de aceitar. Então, meus queridos, Jesus se sentiu rejeitado na sua própria cidade, onde crescera. Agora leia comigo, Marcos capítulo 6 e o verso 7 em diante. Aqui diz, e chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Dali de Nazaré, Jesus mandou os seus discípulos de 2 em 2 pregarem o evangelho, expulsarem os demônios. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Os demônios obedecem, eles se sujeitam a Jesus Cristo, que é o grande e vitorioso. Satanás é um poder vencido. Quando em nome de Jesus
você ordena que os espíritos imundos saiam, eles têm duas opções, ou sair ou sair. Satanás é o derrotado, Jesus é o vitorioso. E o verso 8, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem duas túnicas. E dizia-lhes, na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Queridos, os discípulos foram ordenados por Deus a fazerem o trabalho, a pregarem, a curarem, a expulsarem os demônios. Quando os 12 discípulos, ao pé de Jesus Cristo, receberam a ordem que fossem de 2 em 2 pelas cidades e aldeias, nenhum foi mandado sozinho. Um irmão foi acompanhado por outro irmão, um amigo por outro amigo. Assim, eles poderiam auxiliar-se mutuamente, animar-se mutuamente, aconselhar-se mutuamente. Da mesma maneira, Jesus posteriormente enviou os 70. Era o desígnio do Salvador que os mensageiros do Evangelho assim trabalhassem, de 2 em 2. Teria muito mais êxito, sucesso a obra evangélica em nossos dias, se fosse o exemplo de Jesus seguido. Durante o seu ministério, Jesus empregou mais tempo curando do que pregando. A voz de Jesus foi o primeiro som que muitos surdos ouviram. O nome de Jesus foi a primeira palavra que muitos mudos proferiram. O rosto de Jesus foi o primeiro rosto que muitos cegos contemplaram. Ao passar Jesus pelas cidades, pelas vilas e aldeias, era como uma corrente vital difundindo vida, alegria por onde quer que fosse. Os seguidores de Jesus, hoje, você e eu, devemos trabalhar da mesma maneira como Jesus trabalhou. Cumpre-nos alimentar os famintos, vestir os nus, confortar os doentes e aflitos, curar os doentes. Devemos ajudar aqueles que estão em desespero e inspirar esperança aos desanimados. Nessa primeira viagem missionária que Jesus Cristo enviou os discípulos, eles não deveriam ir a lugares estranhos. Eles deveriam voltar e visitar as cidades, os lugares por onde Jesus já tinha passado. Lugares onde Jesus Cristo tinha realizado milagres, onde existiam amigos de Jesus. Eles, ao entrarem nas casas, deveriam saudar a casa, dizendo: paz seja nessa casa. Essa casa seria abençoada por suas orações, por seus hinos de louvor e o estudo das Escrituras no círculo familiar. Os servos de Cristo, hoje, não devem agir de forma diferente. Cada um só pode dar aquilo que tem. Eles tinham Jesus Cristo e assim eles poderiam partilhar Jesus com os outros. Você, meu querido irmão, precisa possuir Jesus, gastar tempo aos pés de Jesus para entesourar Jesus no coração, para depois sair e contar para os outros sobre o maravilhoso Salvador. Os discípulos não foram revestidos da coragem e da fortaleza dos mártires, senão quando chegou o momento exato de serem mártires. Vou repetir. Os discípulos não foram revestidos de coragem e fortaleza dos mártires, senão quando essa graça se tornou necessária. Então se cumpriu a promessa do Salvador. Para cada emergência, para cada necessidade, Jesus Cristo proverá ajuda, sabedoria, discernimento. Os servos de Jesus Cristo, quando levados perante os tribunais de justiça, não deveriam e não devem preparar um discurso, porque o Espírito Santo lhes dirá o que falar. Sua preparação deve ser feita dia a dia, na comunhão diária com Jesus Cristo, entesourando as preciosas verdades da Palavra de Deus e robustecendo a própria fé mediante a oração. Quando levados aos tribunais, o Espírito Santo lhes trará à memória as verdades para serem reveladas.
Quando Jesus foi rejeitado em Nazaré, ele saiu da cidade e desceu a Cafarnaum, onde o povo o amava e o povo se deleitava em ouvi-lo. Jesus não insistia em permanecer forçosamente onde não estava sendo bem recebido. Assim também nós, queridos, nós deveremos chegar no lugar e saudar com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, se não quiserem nos ouvir, deveremos buscar outras vilas, outras cidades. Em todos os lugares, em todas as casas, existem almas perecendo e nenhum suspiro se desprende da alma sofredora. Nenhuma dor é sentida, desgosto algum magoa a alma, sem que a sua vibração se faça sentir no coração do nosso Deus Pai. Lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, nenhum suspiro se desprende, nenhuma dor é sentida, desgosto algum magoa a alma, sem que a sua vibração se faça sentir no coração do nosso Pai Celestial. Alegre-se com este Pai que nos ama, com esse Jesus Cristo que deu a vida por nós, com o Espírito Santo que é derramado sobre nós, para podermos realizar a obra que Jesus nos deu para realizar. Aleluia! Na parte de quinta-feira, um tipo diferente de Messias. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6 e vamos ler os versos 34 em diante. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde, e assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Quando os discípulos voltaram da primeira viagem missionária, Jesus Cristo convidou-os para descansar. Os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele, Jesus, lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, pois havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Cristo ansiava um retiro, para que pudesse estar com os discípulos, sozinho com eles, e tinha muito para lhes dizer. Por isso Jesus disse em Marcos 6:31, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Cristo é cheio de ternura e compaixão para com todos os que trabalham no seu serviço. Interessante quando Jesus Cristo convidou os discípulos para repousarem um pouco. Queridos, aqueles que trabalham incessantemente, aqueles que não tomam tempo para descansar, deveriam prestar atenção ao conselho de Jesus Cristo: vinde aqui à parte e repousai um pouco. Queridos, conquanto devamos trabalhar ativamente pela salvação dos perdidos, cumpre-nos também consagrar tempo para a meditação, para a oração, para o estudo da palavra de Deus. Unicamente o trabalho realizado com muita oração e santificado pelos méritos de Cristo poderá ser eficaz. Repetidamente, na história da vida de Jesus aqui na terra, nós encontramos o registro de que ele se retirava para lugares solitários, para estar a sós com Deus em oração. Se Jesus Cristo precisava passar noites de oração,
É porque você e eu, pecadores como somos, fracos como somos, precisamos orar muito mais. Precisamos ouvir individualmente a voz de Jesus a nos falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos perante Jesus, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Eu vou repetir. Quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos perante Jesus, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Ele nos manda: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós precisamos nos aquietar. Não é só correr de um lado para o outro, não é só viajando de uma cidade para outra. Precisamos repousar. Precisamos nos aquietar. A paz que você procura está no silêncio que você não faz. Esse Jesus que se retirou para um lugar isolado, para estar a sós com os discípulos, não teve muito tempo a sós. Da encosta, Jesus contemplou a ondulante multidão e o coração de Jesus se moveu de compaixão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Deixando o seu retiro, encontrou um lugar apropriado onde os podia atender e curar as suas enfermidades. O dia estava a morrer, o sol descia no ocidente e todavia o povo se deixava ficar. Jesus trabalhou o dia inteiro sem alimento e nem repouso. Estava pálido, de fadiga e de fome. E os discípulos rogaram a Jesus que deixassem o povo ir embora, porque não tinham o que comer. Mas diante desta sugestão dos discípulos de que Jesus deveria despedir o povo, Jesus falou algo que eles ficaram surpresos. Jesus disse: dai-lhes vós de comer. Queridos, eles ficaram surpresos porque eles não tinham como dar de comer para aquele povo. Só existiam 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Como alimentar uma multidão de 5.000 com 5 pães e 2 peixes? E Jesus orou e começou a dividir os pães e os peixes, alimentando os 5.000. Jesus ergueu o véu do mundo da natureza e manifestou o poder em contínuo exercício para o nosso bem. É Deus quem alimenta cada dia milhões de pessoas, através do alimento que vem dos campos da colheita. Eles então recolheram 12 cestos cheios de pães e peixes, e o conteúdo desses cestos foi distribuído entre a multidão, e levaram para casa pães e peixes, e assim os que tinham ficado em casa puderam ouvir as boas novas de Jesus Cristo, porque mesmo os que ficaram em casa puderam comer dos pães e dos peixes multiplicados por Jesus Cristo. Cristo realizou a multiplicação dos pães e dos peixes pelo poder do Deus Pai. O Espírito Santo nele habitava. Cristo recebeu do Pai, passou para os discípulos e os discípulos passaram para a multidão. Queridos, nós temos que receber de Jesus e então passar para as pessoas. Nós somos o canal da bênção. Só podemos transmitir aquilo que temos. Primeiramente, você e eu precisamos nos assentar aos pés de Jesus para receber de Jesus, entesourar Jesus no nosso coração, recebermos dele o pão da vida, a água da vida, e então nós podemos distribuir. Na mesma proporção em que continuamos a dar, continuaremos a receber. Quanto mais dermos, tanto mais receberemos. Jesus Cristo era possuído pelo Espírito Santo. Ele não usava os seus poderes divinos, mas ele vivia em plena comunhão e na dependência do Pai. Ele recebia a unção do Espírito Santo cada dia para saber onde ir, para realizar os milagres. Jesus Cristo orava antes de realizar os milagres. Queridos, Jesus Cristo quer fazer de mim e de você os seus instrumentos, os seus servos. Nós precisamos dar continuidade a este ministério maravilhoso de Jesus, que pregava, que curava, que alimentava, que estendia a mão sobre os doentes. Estamos nós dispostos a ser as mãos de Jesus? Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e que você seja
uma fiel testemunha de Jesus. Amém. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, continue a derramar sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai, a passar tempo contigo, a sós contigo, em oração, entesourando Jesus e sendo batizados pelo Espírito Santo. Faze-nos portadores desta mensagem. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor, e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.